problema. Então, boa noite para quem chegou depois. Vamos começar aqui retomando os assuntos dos aspectos do sistema digestório. Então, como a gente vai fazer todo esse passeio, vamos da boca até a célula para poder entender como é que chegam os nutrientes necessários para que a gente tenha a produção de energia esperada e a reposição, né, de nutrientes essenciais para a composição de novas proteínas, para reestruturar ácidos graxos essenciais também, que precisam ser utilizados para a constituição celular e para a produção da energia, né? E esse aqui é um esqueminha muito simplificado, mostrando os 3 estágios, desde a entrada do alimento até a produção de ATP e CO2. Então, o objetivo geral é a nutrição do corpo e sempre é dado dessa forma. Lembrando sempre que a gente fala com relação aos nutrientes, que a gente já conversou, né, quanto aos macronutrientes, em específico, o conteúdo proteico, o conteúdo de carboidratos e o conteúdo de lipídios. Então, a gente já viu que, em termos nutricionais, a gente precisa ter percentuais adequados de acordo com os estágios da vida, de acordo com a situação fisiológica ou patológica do indivíduo e também de acordo com sua atividade física. Então, em casos de crianças que estão ainda se desenvolvendo e precisam fazer muita síntese proteica, atletas que fazem muita síntese proteica para construção de novos músculos e para aumento e hipertrofia de músculos já existentes, para idosos que estão quase todos com sarcopenia, ou seja, com perda de atividade muscular, síntese proteica, principalmente devido à redução da produção de hormônios, entre eles o hormônio de crescimento, que é um grande estimulador da síntese proteica, também tem que ter um conteúdo maior de proteínas. Mas, em todas as situações, a gente viu que o percentual maior que é recomendado se refere a polissacarídeos. E aí, esses polissacarídeos representam os carboidratos que são indicados na ingestão diária recomendada, recomendação nutricional. Geralmente, em torno de 50% da dieta naquele dia. E, não menos importante, o conteúdo lipídico. Então, alimentos que contêm gordura ou alimentos preparados com gordura fazem parte da nossa dieta, tem que fazer parte, lembrando que há alguns conteúdos gordurosos que têm ácidos graxos essenciais, ou seja, aqueles que não são produzidos por nós, mas que a gente precisa adquirir na alimentação, em torno de 30%, em torno de 10 a 15% de proteínas e metade de polissacarídeos. Então, quando a gente se refere a carboidrato na alimentação, a gente não está falando de açúcar sacarose, a gente está falando principalmente relacionado ao amido e também lembrar que dentre esses polissacarídeos, a gente vai comentar hoje sobre isso, a gente vai ter alguns que não vão entrar nessa conta do carboidrato, que são as fibras, ou seja, polissacarídeos que não são digeríveis, e que mesmo dentro do amido, a gente vai ter um conteúdo que não vai ser computado diretamente como fibra, mas que exerce função de fibra, que é o amido resistente. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso e vendo a sequência disso ao longo do processo todo de digestão até a sua oxidação intracelular, ok? Então, o processo digestório, de modo geral, ele é feito por hidrólise, ou seja, quebra pela água. Todos os tipos de ligação que fazem as macromoléculas, seja entre proteínas, seja entre polissacarídeos, ou mesmo na formação dos lipídios complexos, elas são formadas com perda de água. Ou seja, se sai uma molécula de água, eu acrescentando uma molécula de água, é possível que eu faça
então a quebra daquela ligação. Obviamente, essa relação não é espontânea, porque senão seria incompatível ver macromoléculas na vida, já que a gente é rodeado de água, nossos corpos são cheios de água, e, portanto, a digestão é baseada em catálise enzimática, ou seja, para que a gente tenha digestão por hidrólise dos alimentos, é obrigatório que a gente tenha enzimas específicas para cada componente da alimentação. Isso significa dizer que, na ausência de uma enzima, seja por uma questão genética, seja por alguma falha na produção, seja por inativação dessa enzima por alguns componentes antinutricionais da dieta, isso vai perturbar a digestão e isso, obviamente, vai se reverter em problemas de absorção de nutrientes, que pode levar a quadros como, por exemplo, de diarreia e, consequentemente, de desnutrição e desidratação. E, obviamente, você não vai conseguir verificar a nutrição adequada desse indivíduo, tá? E por que disso? Porque para os processos de absorção, que está aí associado logo após, antes do estágio 2, ou seja, a passagem desses elementos digeridos, que são as unidades básicas das macromoléculas, seja os carboidratos, na forma de monossacarídeos, aminoácidos, advindos das proteínas, e com relação aos lipídios, cuja maioria é de triglicerídeos, de glicerol e ácidos graxos, em não havendo a digestão de qualquer um desses componentes, eles não poderão ser absorvidos, ou seja, passada a luz intestinal, onde ocorre a maior parte da absorção, para a corrente sanguínea, tá? Muito bem. E nesse estágio de 2 para o 3, o que ocorre é justamente os processos de oxidação parcial, ou seja, o início do processo de oxidação, onde todos eles, ou seja, aqueles que vieram das proteínas, dos polissacarídeos, dos lipídios, serão convertidos em uma única molécula de acetil, que sempre vai ser associada a uma coenzima, chamada coenzima A, que vai ser oxidada no ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs. Então, a oxidação final sempre vai se dar nessa etapa. Novamente, por qualquer tipo de impossibilidade, aí já dentro da célula, para conversão dessas moléculas que chegam à célula, aquelas que elas não têm oxidação parcial, então isso também vai fazer com que elas não sejam devidamente aproveitadas sua energia, certo? E nesse caso, o que pode acontecer? Pode haver um acúmulo de qualquer substância dentro da célula, o que vai fazer imediatamente com que se impeça a entrada de mais moléculas como aquela, e, consequentemente, vai começar a haver o acúmulo dessa substância que está em excesso dentro da célula no sangue. E os processos, então, de transporte das moléculas da corrente sanguínea para dentro das células também é altamente consertado no sentido de ser sintonizado, também é dependente de proteínas, ou seja, proteínas de membrana, tanto para absorção intestinal quanto para absorção pelas células quando as moléculas já estão no sangue. Então, outra vez, se há qualquer tipo de defeito genético, por exemplo, associado a uma proteína de transporte que seja, os sintomas que você vai verificar vão estar associados justamente ao não transporte da substância que era feito por aquela proteína. Se isso for em caso celular, novamente você vai ver o acúmulo no sangue. Se isso for em caso de absorção intestinal, uma proteína de intestino, por exemplo, você vai verificar, de novo, situações de diarreia, geralmente com produção de gases também, porque todo alimento que permanece na luz intestinal, porque não é devidamente digerido ou porque não é devidamente absorvido por essas questões que eu falei, vão ser metabolizados pela microbiota local. E a qualidade dessa microbiota está muito relacionado a isso, ou seja, o tipo de alimento que é consumido, as quantidades desses nutrientes que são digeridos ou não, e isso vai fazendo uma seleção microbiana que pode, se estiver num ambiente saudável, estar desenvolvida da forma adequada, com uma microbiota que faz parte e nos deixa saudáveis,
ou pode propiciar o aumento de uma população bacteriana que não é adequada, e isso implicar uma série de alterações patológicas que vão ser observadas naquele indivíduo. E, geralmente, nesses quadros, onde a gente vê uma microbiota inadequada, a gente chama isso de disbiose. Ao final, então, a ideia é essa: a gente pega elementos baseados em carbono e, na forma constituída, né, bastante moléculas grandes, mais ou menos oxidadas, já na natureza, e leva elas todas ao estágio máximo de oxidação, que é possível dentro do nosso organismo, que é CO2, tá? Então, o produto final sempre vai ser CO2, água, e a energia liberada pela oxidação desses nutrientes é que vai, então, ser utilizada para a ligação de uma molécula de ADP a um de API, restaurando, então, o ATP. E qual a importância disso? O ATP é o que vai ser mais normalmente utilizado para processos que requerem uso de energia. Então, pode ser tanto para contração muscular, que é necessária em todo o corpo. A gente tem músculos nos vasos, tem músculo cardíaco, tem os músculos respiratórios, músculos esqueléticos, etc. Mas também dentro das células para todos os processos de síntese, ou seja, para a produção de qualquer substância, é fundamental que haja ATP produzido numa quantidade adequada. Então, para esses processos onde a gente tem o consumo de nutrientes ricos em energia e a transformação desses produtos através de processos oxidativos em produtos com baixa energia, como CO2 já falar da água, e amônia, né, que no caso será derivada dos processos de oxidação de aminoácidos, principalmente isso que a gente dá o nome de catabolismo. E, por sua vez, esses processos sintéticos, onde a gente pega essas unidades básicas e usa essa energia para a construção de novas moléculas, é o que a gente chama de anabolismo. E esses processos, eles sempre estão ocorrendo de forma concomitante nos diferentes tecidos. Então, não é a mesma célula sempre fazendo a mesma coisa. Então, num organismo vivo, complexo como o nosso, a gente vai ter regiões e dentro dos próprios órgãos, a gente vai ter algumas células que vão estar em maior atividade catabólica, enquanto outras estão em atividade catabólica, e assim ocorre a nossa vida. Obviamente, como a gente já comentou em outra situação, a depender do estado nutricional do indivíduo naquele momento, vai se privilegiar mais um metabolismo em relação a outro. Então, na situação pós-prandial, ou seja, onde já houve alimentação e está havendo digestão e absorção de nutrientes, a gente vai ter esses processos regulados por insulina, e insulina é um hormônio pancreático que vai favorecer o anabolismo, ou seja, síntese de glicogênio, síntese de lipídios e das lipoproteínas e síntese de proteínas em si. Obviamente, proteínas para restituição daquelas que foram gastas. E no caso, de novo, de atletas e de crianças em fase de crescimento, que estão em fase de crescimento, a gente vai ter essa síntese mais estimulada para a construção de novas moléculas para a constituição de proteínas musculares. Então, para os cálculos de quanto a pessoa precisa consumir diariamente para ter uma vida saudável e ficar livre de doenças, óbvio, não levando-se em consideração problemas de origem hereditária, se calcula, e é assim que é feito o cálculo nutricional, em cima do tipo de atividade física, o tipo de alimento que está sendo consumido e a forma como ele está sendo preparado. E, obviamente, já existe uma taxa metabólica de repouso que é calculada de acordo com o quê? Com a constituição física do indivíduo. E é isso que dá as fases diferentes da vida e da atividade física. Então, se o sujeito é um homem adulto, mas é um homem adulto pequeno, de 1,5 m, ele vai ter uma taxa metabólica de repouso bastante diferente de um homem de 1,80 m ou de um homem de 2 metros de altura. E o mesmo válido para a mulher. Desculpa. Quando há também a alteração da atividade física, essa atividade física não leva somente
aquelas pessoas que praticam esporte ou que treinam em academia, mas leva a conta a atividade física do dia a dia, ou seja, caminhar até de um lugar para o outro, pegar um transporte, carregar peso, etc., isso já é contabilizado. Essa atividade física, vamos dizer assim, mais basal, ela é muito diferente quando você é uma criança, quando você é um adulto e quando você vai ficando mais velho. Então, essas taxas nunca vão ser fixas para um mesmo indivíduo, mesmo depois da vida adulta, tá? Por isso que é tão importante sempre que haja pelo menos uma consulta anual nutricionista para reavaliação das necessidades nutricionais de cada indivíduo. O que eu quero que fique claro é isso. Não existe fórmula pronta, e esses médicos que prescrevem dietas iguais para todas as pessoas, além de estarem incorrendo num problema de desvio de função, que isso não é atividade de médico, eles estão cometendo um grande erro, porque as dietas obrigatoriamente têm que ser individualizadas, de acordo com cada pessoa, e também têm que ser atualizadas a cada estágio da vida e relacionado à idade e relacionado a ter ou não algum tipo de patologia que possa aparecer durante a vida. Então, aqui mais ou menos demonstra isso, falando com relação às necessidades energéticas, de acordo com os macronutrientes. Aqui, com relação à gordura, se chama atenção para os ácidos graxos poliinsaturados, ômega 6 e ômega 3. Por quê? Porque esses são ácidos graxos essenciais, estão presentes em diversos tipos de alimentos, tanto animais quanto vegetais, e aí vocês vejam o quanto eles podem dar de energia, o quanto é necessário, né, que se consuma diariamente, novamente, de acordo com cada indivíduo, em cada situação da vida. Com relação a carboidratos, aqui está escrito RDA, é recomendação diária de alimentação, está aí variando em porcentagem de energia de 45% a 65%, por isso que a gente fala assim, em valores medianos em 50%, seria equivalente a 130 gramas por dia de carboidrato. Lembrar que nenhum alimento que a gente consome, ele é 100% somente aquele grupo de macronutrientes. A não ser que você coma farinha pura, e ainda assim, farinha pura, ela tem a grande maioria de amido, você vai ter ainda alguns outros elementos misturados ali, tá? Isso é em relação ao conteúdo do macronutriente mesmo. A relação às fibras, a gente tem essa variação entre homens e mulheres, dadas as suas devidas constituições, mas, obviamente, isso é regra geral. Se for um homem menor, uma mulher maior, isso daí vai variar essa quantidade de fibra. E isso não é dado em termos percentuais, isso é dado em gramas por dia. Então, o mínimo básico na média que se deve se consumir seria de 38 gramas por dia para homens, 25 gramas por dia para mulheres, e o de proteína está ali, de 10% a 35%, novamente, dadas essas diferenças que eu já apontei, o que seria equivalente, mais ou menos, para homens e mulheres adultos, em torno de 56 e 46 gramas de. Essa diferença ela é mais pronunciada com relação a proteínas, porque constitucionalmente, na média, homens costumam ter carga muscular maior, ou seja, massa magra maior em quantidade do que mulheres que costumam ter mais massa adiposa, o que não faz, não tem nada relação com a obesidade, e sim por questões hormonais, né? Testosterona é um hormônio masculino, é um androgênio, que é um grande estimulador de síntese proteica, e por isso dá essa constituição mais de massa magra em quantidade em homens do que mulheres. Assim como o estrogênio é um hormônio sexual feminino, um estrogênio, que privilegia mais metabolismo lipídico, estando diretamente relacionado, inclusive, à síntese de colesterol. Lembrando que homens e mulheres apresentam esses ambos, tanto androgênios quanto estrogênios, mas as quantidades variam de forma muito significativa e isso se reflete mais notadamente a partir da puberdade, que é quando meninos e meninas começam a ter uma produção aumentada de hormônios sexuais e os corpos, né, as constituições físicas, que são muito parecidas até cerca de 10, 11 anos,
começam a ficar bem diferenciados, com uma deposição maior de gordura, por exemplo, na região das mamas nas meninas e também desenvolvimento de glândulas mamárias. A cintura se forma mais por uma deposição aumentada de gordura na região dos quadris, enquanto que os meninos começam a ter um aumento de peitoral, e mais pronunciadamente, e isso vai se verificando também com o aumento de apetite, que geralmente ocorre entre adolescentes. Quem é pai de adolescente sabe bem o que eu estou falando, a despesa aumenta aí também, tanto para meninos quanto para meninas. E aqui nessa figura do lado tem um comparativo entre o teor de ácidos graxos presentes nos triglicerídeos, de acordo com tipos de dietas que são conhecidas, com relação a ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados e ácidos graxos saturados, isso em relação ao teor de proteína relacionado. Vale lembrar que a gordura que vem no alimento, principalmente no alimento de origem animal, ela vem entremeada ao tecido muscular, que geralmente é o alimento preferencial quando faz o consumo numa dieta carnívora. Então, é depender, por exemplo, numa dieta típica do Mediterrâneo, onde se faz um consumo maior de peixes, por exemplo, a gente vai ter um grande teor de proteína, e uma grande quantidade de ácidos graxos monoinsaturados, um teor de carboidrato que é até um pouco abaixo do que se poderia esperar, apesar, lembrando, Mediterrânea é a região que pega ali, né? Pega ali Espanha, um pouquinho de Portugal, França, França nem tanto, mas Portugal, Espanha, Itália, Grécia, e tem sido considerada uma dieta adequada, porque se verifica que vários problemas, isso agora está mudando um pouco, tá? Mas até o final do século passado se verificava que havia um padrão alimentar e uma constituição nutricional maior naquelas populações do que, por exemplo, nos Estados Unidos da América, nos Estados Unidos, lá na América do Norte, onde você tem uma dieta que era muito baseada em gordura e carboidratos, com conteúdo baixo de proteína e com tudo de baixa qualidade, muito alimento ultraprocessado, o que fez com que se verificasse paulatinamente um incremento na quantidade de adultos com sobrepeso e crianças também, crianças e adolescentes nos Estados Unidos, que levou a uma grande epidemia naquela região. Então, nesse momento, esses estudos apontaram para essas diferenças e, obviamente, houve uma tentativa de adequação a isso daí, né? A dieta típica do Ocidente, então, que é dada aqui nessa figura, ela está mesma coisa, fazendo uma média com relação ao que se come nas Américas e essa parte da Europa ocidental. Na África, a coisa é um pouco diferente, até porque são muitos países, mas eles não costumam acompanhar esse tipo de dieta dita típica do Ocidente. Mas uma coisa que a gente verifica que é bastante diferente são os teores de ácido graxo poliinsaturado e monoinsaturado em relação à dieta do Mediterrâneo, e mais ou menos percentuais parecidos de proteína e de carboidrato. E ali logo abaixo vem a dieta com pouca gordura, que é uma coisa que ainda tem sido muito debatida, pois, dada essa epidemia da obesidade, o primeiro foco foi em cima justamente, isso estou falando em século XX ainda, em cima de alimentos gordurosos, e começaram, então, uma grande guerra contra movimentos low fat, no fat, ou seja, baixa gordura e nenhuma gordura, o que acabou provocando mais males do que bem, porque ao remover gordura também acabaram removendo grande quantidade de proteínas, pelas razões que eu já expliquei, e aumentando em muito a quantidade de carboidratos. E isso foi bastante prejudicial, visto que todo o excesso de glicídios, ou seja, de monossacarídeos consumidos, apesar da gente ter glicose armazenada na forma de glicogênio, a maior parte dessa glicose é convertida em ácidos graxos, em triglicerídeos e transportada através de VLDL para o tecido adiposo, certo? Muito bem.
E aí, com relação, então, a essa unidade, a gente está vendo, já começou a ver a partir da cavidade oral, falar sobre os processos que ocorrem no início da alimentação com relação à mastigação e deglutição, que é uma coisa extremamente importante para a preparação da digestão desse alimento. Já verificamos a questão das glândulas salivares e da produção deste fluido tão importante para a umectação dos alimentos. Então, quando a gente tem problemas, por exemplo, relacionados à xerostomia, que é a boca seca, que pode ocorrer por diversas razões, mas é muito comum em pessoas que fazem tratamento para hipertensão, pois o uso excessivo de diuréticos acaba provocando essa secura na boca, e isso atrapalha grandemente a digestão, a começar justamente por esse processo da alimentação, que se torna desconfortável e não adequado. Então, a gente não tem a umectação adequada do alimento, a trituração fica inadequada, então isso aumenta a probabilidade de engasgos, por exemplo, alimentos mal triturados, e também atrapalha a atividade da principal enzima que a gente tem digestiva na cavidade oral, que é a amilase salivar. Como a gente já comentou, a amilase salivar vai atuar especificamente em ligações alfa-1,4 da amilose, que é a parte linear do amido, e vai promover, a gente vai ver mais na frente detalhes, a produção de fragmentos menores, que posteriormente vão sofrer digestão ainda pela amilase pancreática, e tanto na saliva, mas mais fortemente a partir da secreção pancreática, vamos ter ação de outras enzimas que são carboidrases, como, por exemplo, a alfa-glicosidase, que vai também contribuir na digestão de ligações do tipo alfa-1,6, que são das ramificações do amido, onde se encontra a amilopectina. E em termos de enzimas, a gente não tem outras enzimas tão importantes assim, pelo menos para a vida adulta, na cavidade oral. Posteriormente, esse alimento triturado, umedecido e parcialmente digerido vai cair na cavidade estomacal, e ali, então, vai se iniciar um processo mais pronunciado de ação sobre o conteúdo proteico da dieta. Então, aí a gente tem dois agentes importantíssimos, que são o ácido presente, o H+ presente no estômago, que compõe o suco gástrico, e a ação de uma enzima muito importante, uma das proteases mais importantes, que é a pepsina. A pepsina ela vai contribuir para a fragmentação dessas proteínas da dieta e vai formar vários peptídeos. Dificilmente a gente vai ter obtenção de unidades básicas, tanto pela ação da amilase quanto pela ação da pepsina. Geralmente a gente vai formar destrinas, oligosacarídeos de diferentes tamanhos, a partir da digestão do amido, e aqui, a partir do estômago, então a gente vai ter a produção de alguns peptídeos. Depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso também. Muito bem. Seguindo o fluxo, através até do próprio peristaltismo e ação da gravidade, etc., isso vai chegar à região do duodeno, primeira porção do intestino, onde a própria presença de um substrato extremamente ácido, um pH em torno de 2, porque ainda está todo embebido em suco gástrico, rico em peptídeos. Isso vai fazer com que haja um estímulo dos enterócitos para a produção e sinalização, mais notadamente de secretina e de colicistocinina, que vão estimular dois órgãos importantes, o pâncreas, para a secreção, para que haja a ejeção da secreção pancreática na região do duodeno, e a vesícula biliar, que está associada ao fígado, onde se armazena a bile produzida pelo fígado. Esses processos são cruciais para a digestão, pois todas as enzimas necessárias para a produção de hidrólise em todos os componentes nutricionais, praticamente todos os componentes nutricionais, vai ser enviada pelo pâncreas. E para a digestão de gorduras,
que na sua maioria vem na forma de triglicerídeos extremamente apolares, é nesse momento, então, nessa terceira etapa, que você vai começar a verificar a digestão efetiva de lipídios, que inicialmente vai precisar da emulsificação desse lipídio, ou seja, torná-lo solúvel em água, a partir de micelas formadas por esses saios biliares, e com o auxílio de uma colipase, a lipase vai se associar a essas micelas e começar, então, efetivamente, a tornar essas moléculas extremamente apolares em moléculas hidrofóbicas e polares, a depender da parte que for eliminada. E aí, isso seguirá para o resto do duodeno, para o jejum, no íleo, colo, e ao longo do intestino, você tem os processos de absorção de acordo com essas unidades básicas, mas a gente ainda consegue verificar processos de digestão ao longo do intestino, porque há no próprio intestino ainda proteínas de membrana que vão contribuir para a digestão final de alguns produtos dessa digestão que está ocorrendo, mais notadamente as disacaridases, que estão presentes na borda e escova do intestino, principalmente a maltase, que vai atuar sobre disacarídeos compostos de glicose, que geralmente vem da digestão parcial do amido, a lactase, que vai fazer a digestão da galactose, e a sucrase ou sacarase ou invertase, que vai fazer digestão de sacarose, um açúcar que é muito presente nos doces, principalmente, mas também encontrado em alguns vegetais. Além disso, a gente vai encontrar algumas peptidases do tipo di e tripeptidase, também nessa borda escova, que vão permitir a digestão através da passagem com digestão associada de di e tripeptídeos, para que ao sangue chegue somente às unidades básicas, tá? Então, ao longo dessa segunda unidade, a gente vai ver todos esses processos em detalhes, né? E aí, obviamente, verificando as partes anatômicas e as constituições histológicas em cada uma, os processos fisiológicos associados, e vamos discutindo mais essas questões todas bioquímicas associadas aos processos como um todo. Então, aqui tem um quadro mostrando bem as diferenças e a multiplicidade de carboidratos na dieta. Na dieta, então, na nossa dieta, principalmente, a gente tem a constituição de polissacarídeos, sendo o polissacarídeo principal o amido, mas também nós vamos verificar a presença de alguns oligosacarídeos e disacarídeos no alimento. Alguns disacarídeos eu já comentei agora, em relação à lactose para alimentos derivados de leite, e a sacarose, que está presente no açúcar de adição, que é esse açúcar de mesa, mas também está presente em vários alimentos de origem vegetal. O que mais? Deixa eu ver esse daqui. Sim, quantas questões. Eu já comentei sobre isso tudo, vamos passar. Só um minutinho, gente. Eu não estou conseguindo ver ele como um todo, porque fica uma janela na frente. Pronto, melhorou. Não, não melhorou. Ai, meu Deus. Ai, olha, eu vou fazer assim, porque assim eu vejo e consigo apontar. Muito bem. Então, agora, mostrando aqui numa figura aquilo que eu já estava... Dá para vocês verem bem com essa... sem ser a Não tela está conseguindo inteira? ver, não, Astria. Não consegue, não. Para mim tá branca a tela, prof. Ah, meu Deus, por quê? Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente. Mas vocês estavam vendo até agora, né? Pronto, agora a gente está vendo. Tava. Agora dá para ver. Tá, dá para vocês verem direito assim? Ou precisa botar na tela inteira? Na tela inteira fica melhor. O problema é que eu não consigo apontar.
e fica esse quadradinho na minha frente. Deixa eu abaixar ele aqui, ver se... Tá, vamos ver assim se vai. Ai, meu Deus, o que houve agora? Pronto. Não adianta, eu não consigo tirar o quadradinho, vai ficar assim mesmo. Muito bem, então aqui tem um esqueminha, mais ou menos já mostrando aquilo que eu falei. Os açúcares que vêm da alimentação. Amido, lactose, sacarose Não e tá aparecendo não, celulose. Oh, meu não Deus. tá aparecendo não. Pare a gravação, por favor. Quer que pare a gravação, então? Quero.